Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Estamos abordando uma sequência de estudos sobre a criação de Deus. Já falamos a respeito dos 3 primeiros dias e hoje falaremos do 4º dia da criação. Luminar maior, luminar menor. O que significa cada um deles? Em que aplicação espiritual nós podemos fazer a respeito deste 4º dia da criação de Deus? E para falarmos a respeito desse assunto, estão aqui conosco os pastores do Grupo Ciência e Fé, pastor Eduardo Rosetti, paz do Senhor. A paz do Senhor Willer, a paz do Senhor Tiago. Paz do Senhor, pastor Tiago. Paz do Senhor, os irmãos. Vamos juntos novamente. Vamos aí de volta, né? Maravilha, para discorrermos aqui a respeito da criação. No 4º dia, vamos ler aqui um texto base para a gente poder iniciar, né, nossa conversa, tá? Em Gênesis 1, verso 14. Estamos indo dia após dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar a respeito desses luminares, né? O luminar maior, luminar menor. O luminar maior é o Sol, na verdade, né? O luminar menor aqui é a Lua. Evidentemente que naquele tempo não havia uma certeza absoluta, né, de quem era o luminar maior ou quem era o luminar menor, se era o Sol, se era a Lua, mas o Senhor, que criou todas as coisas, sabia e revelou isso para Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. Então ele vai descrever exatamente aquilo que o Senhor lhe fez. E como é importante, não é isso? E a gente até vai discutir um aspecto aqui interessante, que aparentemente parece haver aqui um equívoco, né, da Bíblia, já que o reino vegetal ele foi formado no 3º dia, só depois o Sol ele vai ser formado, né? Nós vamos discutir isso aqui, porque isso ocorreu, se haveria algum tipo de problema, cientificamente falando, mas é importante a gente trazer para aqueles que estão nos assistindo que Deus ele faz tudo de uma forma perfeita e ele sempre vai criando uma estrutura em um determinado dia para que no outro dia aquilo possa de fato existir. A outra criação de Deus ali, ela venha se acomodar perfeitamente. E aqui eu queria pedir para o pastor Tiago trazer para nós que funções específicas o Sol, a Lua vão apresentar para a Terra e que vão culminar inclusive para a perpetuação da vida, né, no nosso planeta também. Os irmãos vão reparar que até o 4º dia, o único astro do universo é a Terra, né? Deus está moldando a Terra até o 4º dia. Quando chega no 4º dia, ele vai usar pela segunda vez a expressão expansão como esse universo que a gente conhece hoje, esse vasto universo. E a gente até falou isso em programas anteriores, que a expansão que Deus fala é desde a nossa superfície terrestre, que vai passar pela nossa atmosfera, até sair da Terra e até os confins do universo, Deus vai chamar de expansão. Por isso, em alguns momentos, nós vamos ver ele falando das aves que vão voar na expansão, em outros momentos ele vai falar agora dos luminares que vão ser colocados na expansão. E aí é bom nós entendermos isso, que Deus fala de expansão, tudo isso que hoje nós, ao longo do tempo, fomos categorizando como troposfera, estratosfera, Sim. Universo, sistema solar, fomos criando os nossos endereços cósmicos, né? Mas Deus está criando isso tudo aqui agora, que até esse momento é só a Terra. E aí ele vai colocar o Sol, a Lua e as estrelas. E aí quando fala estrelas também, nós temos que lembrar que é o seguinte, Deus não tinha compromisso com Moisés de falar assim, ó, além do Sol e da Lua, tem também planetas, asteroides, estrelas, e categorizar tudo aquilo que hoje nós categorizamos no universo. Então Deus estabelece uma linguagem simples para Moisés, para falar assim, olha, estou criando o luminar maior, que é o Sol, o luminar menor, que é a Lua, e as estrelas. As estrelas estão ali, planetas e toda essa sorte de astros celestes, né, que tem no universo. Até um slide para mostrar aqui para os irmãos que Deus no primeiro dia ele vai criar esse sistema solar.
E por que ele vai criar isso? Porque Deus ele não faz as coisas de forma improvisada. No próximo dia, agora no quinto dia, já ia ser a criação dos animais. E muitos animais precisam do sol e da lua para se regular naquilo que é a sua caça e tudo mais, entendeu? Então Deus já vai criar agora no quarto dia o sol e a lua para já esperar o próximo dia da criação dos animais e assim por diante. Além disso, ele vai começar a separar. Agora, não sou eu, Deus, mais que vou fazer a separação do dia e da noite. Vai ser agora o sol e a lua. Agora você tem um luminar maior para regular a lua, para regular o dia e a noite. Então, Deus começa a criar tudo isso. E quando nós vamos olhar para o universo, aqui, por exemplo, nós temos uma visão de Saturno, nós vamos ver a beleza daquilo que Deus criou, né? Passa para mim, por gentileza, para o anterior, que tem a formação do sistema solar. Nós vamos ver que Deus cria todo o sistema solar ali no quarto dia. Ele vai colocar o Sol, vai colocar a Lua e sucessivamente. Então você vai ver que no quarto dia, Deus ele vai criar toda essa complexidade que hoje nós conhecemos como universo. Ele vai criar o sistema solar, vai colocar tudo na sua órbita, porque todas essas órbitas aqui funcionam de uma forma muito sincronizada para que exista vida aqui na Terra. Deus vai criar astros que aos nossos olhos não tem como não ver a beleza de Deus. Você olhar para Saturno, principalmente quando você olha de verdade lá, aqui é uma foto, não é uma representação gráfica, é uma foto mesmo, mas quando você olha no telescópio, você fica maravilhado com os anéis de Saturno, as luas de Saturno, você vai ver assim que Deus é maravilhoso. Deus vai criar também objetos gigantescos que hoje desafiam a nossa percepção científica. Esse aí é um buraco negro chamado TOM 618, é o maior objeto celeste já encontrado. Se ele tivesse aqui no nosso sistema solar seria como um ponto, como esse pontinho que tem aqui, olha. Todo o sistema solar ia estar naquele pontinho lá dentro lá. Então é muito grande e Deus vai criar todo o universo, que é o nosso universo observável, que a gente entende hoje como universo observável, que é essa bola azul é tudo aquilo que a gente consegue observar do universo. Tudo aquilo que a gente consegue ver. Não sabemos se tem mais alguma coisa para cá, porque nós não conseguimos ver. Então daqui para cá é um mistério. Mas toda essa bola azul é um universo observável. E nós estamos lá naquele meio lá, a nossa Via Láctea está lá naquele meio lá, com outras tantas constelações, com outras tantas galáxias, ali naquele meiozinho. E tudo isso que os irmãos estão vendo, todos os pontos luminosos que eles estão vendo aqui, não são estrelas. São galáxias com bilhões e bilhões de estrelas. E o mais interessante, nós não sabemos nem numerar isso. Não tem como. Mas a palavra de Deus fala assim, Deus conhece todas elas pelo nome. E sabe todas as estrelas pelo seu nome. E isso é maravilhoso para nós ver como o nosso Deus criou tudo isso aí no quarto dia. Por isso que lá no livro de Eclesiastes fala assim, ó, não há nada de novo embaixo do sol. Tudo Deus criou no quarto dia. Não há nenhuma que deixa de obedecê-lo, né? O poder da sua palavra. Tudo respeitando a lei do nosso Deus, né? Que ao longo do tempo nós fomos conhecendo e fomos dando nome a essas leis. Leis da gravidade, a gravitação, a constante de Planck, fomos dando vários nomes porque nós fomos conhecendo a lei de Deus, a lei que Deus colocou sobre todas as coisas. O Senhor ele vai, então, criando tudo isso, né, as suas leis, e a gente, voltando aqui para essa questão dos luminares, né, o Sol, a Lua, o movimento de translação, pastor Tiago, você vai falar isso muito melhor do que eu, que vai ser responsável para a consolidação das estações do ano, no nosso planeta, juntamente com a inclinação da Terra. E quem regula a inclinação da Terra é a Lua, e o texto de Salmo fala que Deus colocou a Lua para controlar as estações. E o que nós devemos destacar é que Deus está explicando toda essa complexidade que o pastor Tiago diz de uma forma muito simples. Muito simples, né? Muito simples, porque primeiro que eles não tinham nenhum telescópio para examinar os astros. Sim. Então ele resumiu os três em o luminar maior, o luminar menor e as estrelas. Né? E interessante que a palavra luminar, né, ele quer dizer corpo luminoso. Sim. É um corpo luminoso, é um corpo celeste luminoso, que é
exatamente hoje que nós sabemos de Sol e Lua, que eles, na verdade, para eles era o luminar maior e o luminar menor. Não é? Uma linguagem bastante simples e bastante compreensível, não é? Exato. E interessante porque a Lua, ela também vai influenciar em muitos comportamentos de diversos seres vivos no nosso planeta. Então, a gente pode dizer que ela vai ter uma relação fundamental para a perpetuação da vida. Sim. Agora, trazendo, Pastor Rossetti, um aspecto que nós falamos até na introdução, de uma aparente contradição. Que, bem, o reino vegetal foi formado no terceiro dia. Certo. O luminar maior foi formado no quarto dia. Isso poderia ser algum problema, cientificamente falando, para a consolidação da vida? O que você pode dizer a respeito disso? O texto que nós lemos, ele mostra alguns aspectos que nós precisamos atentar. O primeiro, ele explica por que ele criou o luminar maior e o luminar menor. Ele não descreve, eu criei o Sol, eu criei a Lua. Não, ele criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Não é? E para as estações, e ele diz assim, e para tempos determinados. E para tempos determinados, não é? Para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Com isto, ele, numa forma simples, afastou a ideia de que esses luminares seriam admitidos como divindades. Perfeito. Né? E, contrariamente à recomendação do Senhor em Gênesis, muitos povos passaram a adotar como deuses esses luminares. Né? O Deus Sol, o Deus Lua. Né? E isso representou para essas nações um retrocesso espiritual muito grande. Tanto é que a luta de Moisés na retirada do povo do Egito, ele destrói essa ideia das divindades egípcias. Né? As trevas que ali se estabeleceram, ele estava combatendo frontalmente o Deus Sol. Né? Todos os deuses do Egito foram ali desmascarados na batalha de Moisés na retirada do povo do Egito, mostrando que o Senhor ele reprova, né, formalmente esse tipo de adoração. Um outro aspecto que tem sido levantado como uma celeuma é o fato de que o Sol e a Lua foram criados no quarto dia. Como se dava então a fotossíntese dos vegetais que foram criados no terceiro dia? A fotossíntese, ela não precisa da luz do Sol, ela precisa da luz. Sim. E a luz, ela foi criada no primeiro dia, tá certo? A luz que irradiava de Deus e que iluminava a terra servia de alimento para os vegetais. E, evidentemente, o Sol veio a se tornar uma fonte de luz importante à medida em que Deus concentrou a luz que estava dispersa sobre a terra no primeiro dia nestes luminares, nestes corpos celestes. Concentrou tudo ali no Sol, né? Isso. E isso é interessante dizer porque a palavra diz o seguinte: primeiro, vamos do ponto de vista científico. Se a planta ficar um dia sem luz, não acontece nada. Porque está lembrado que foram criados no terceiro e no quarto dia já surgiu o Sol. O primeiro ponto é esse. Sim. Mas ainda existe a luz, como o pastor Rossetti falou, a luz que estava presente ali. E a gente vê na palavra de Deus, Deus é luz e nele não existe treva alguma. E onde nós vamos ver uma representação, isso muito interessante na palavra. Lá com Paulo, quando Paulo estava no caminho para Damasco, era meio-dia. Mas mesmo assim, Paulo falou assim, e sobreveio um resplendor de luz. Ou seja, a luz que veio de Jesus naquela ocasião era maior do que a luz do meio-dia, que é a maior incidência de sol
no planeta Terra nesse horário, né? Então, você vai ver que a luz que advém do Senhor, ela é muito maior. E você vai ver que a vida que está no Senhor não depende da operação desse universo. Porque Deus faz questão de lá no livro de Apocalipse falar assim, olha, a novo céu e nova terra não tem sol, porque a luz vem do Senhor. E não tem mar, porque o mar já não existe. Ou seja, duas coisas que são interessantíssimas e importantíssimas para a vida como nós a conhecemos. Mas a vida que vem de Deus, ela é uma vida plena e eterna. Então, nós estamos aqui dentro de um ponto de vista científico. É possível, ainda que não houvesse luz no terceiro dia, dentro do ponto de vista científico, é possível porque a planta ficaria um dia sem luz, no outro dia já teria a luz do sol. Exato. Mas nós já sabemos que tem a luz, que é a luz que veio, que o Senhor criou no primeiro dia, que é a luz que o Senhor criou lá no primeiro dia. Então já existia a luz. A luz só foi concentrada e condensada ali para que o sol se tornasse a nossa fonte de luz mais... Fonte de energia. A nossa fonte de energia mais proeminente, né? A mais próxima, aquela que vai controlar a nossa temperatura. Deus estabelece o sol para governar isso, para governar o dia e para governar toda essa questão de temperatura, incidência de luz, a atmosfera que já tinha sido criada vai funcionar também dessa forma, né? É interessante também a gente observar que Deus, ao criar esses luminares, ele já estava preocupado com o homem que iria adorar esses luminares, né? E quando nós vamos, por exemplo, para os 10 mandamentos lá, ele especifica, ele fala o seguinte, olha, não farás imagem de escultura nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus. Teu Deus, Então, a mesma recomendação que é dada aqui em Gênesis, no primeiro capítulo, ele reaviva a lembrança dos israelitas lá quando dá ali os 10 mandamentos. E lá em Deuteronômios, tá certo? Capítulo 4, verso 19, ele reforça essa ideia, quando diz assim, não levante os teus olhos aos céus e não vejas o sol e a lua, as estrelas, todo o exército do céu, e sejas impelido a que te inclines perante eles, né? E sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Quer dizer, o Senhor, ao criar e ao especificar a função que cada um cumpriria dentro da criação, ele já estava preparando o homem, a humanidade, para se servir deles da melhor maneira possível. Agora, você sabe qual que é o mais interessante desse texto? É essa parte aqui, ó. Além dele ser para governar o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados. Isso é muito importante. Ele tem a sua função, o Sol e a Lua, eles têm a sua função naquilo que é aqui a composição biológica de tudo aqui, faz fotossíntese e os animais se guiam, e está tudo certo. Obra criadora. Só que tudo isso na obra criadora, ele tem a sua função. Sim. E ele vai continuar fazendo a sua função. Os irmãos estão assistindo, às vezes surge a notícia, não, que o sol vai explodir, não, nada disso, ele vai continuar com a função dele enquanto o Senhor manter a palavra sobre ele. Mas há um interessante que é assim, olha, além de tudo isso, além de ele vai também servir para sinais e para tempos determinados. Isso. Sinais porque haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso. Para a vinda de Jesus. Então, nós vamos ver sinais no sol, na lua e nas estrelas que apontam para a vinda de Jesus. E não só para a vinda de Jesus na sua segunda vinda, mas também na sua primeira vinda. Porque os magos do Oriente seguiram a estrela até chegar lá em Belém. Então, todo esse universo, todos esses seres celestiais, né, assim, dos nossos astros celestiais, o universo, eles vão fazer aquilo que é a vontade do nosso Deus. E aí, hoje nós vivemos os sinais da volta de Jesus. Nós vamos ver sinais no sol, na lua, nas estrelas, que apontam para a volta de Jesus. Por isso, lá no livro de Salmo, fala assim, olha, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Que obras são essas? Além daquela obra que ele fez, que é essa obra criadora, mas anuncia também uma obra redentora,
que é a vinda gloriosa de Jesus. E corroborando com esse sinal, na crucificação do Senhor Jesus, o eclipse solar Sim. que aconteceu ali, ele contrariou todas as leis da física. Né? Todas as leis da física. Que é um eclipse na Terra inteira, isso não existe. Isso. Não tem como você ter um eclipse que vai ter um eclipse que funciona na Terra inteira. O eclipse solar ele é local. O eclipse solar é local. Então hoje tem um eclipse aqui, mas aí, por exemplo, nos Estados Unidos não tem esse eclipse, por causa o eclipse se dá por conta disso, né? Então o eclipse lá foi eclipse na Terra. Então isso é impossível do ponto de vista científico, mas Deus fez, né? Outra, por exemplo, nós temos haverá lua de sangue, né? A Terra, o Sol se escurecerá e a luz se tornará em sangue. Hoje nós temos os fenômenos da lua de sangue, inclusive nós tivemos recentemente, mas também é um fenômeno local, porque essa lua de sangue que nós tivemos recentemente foi isso aqui, uma parte do Brasil, nem foi o Brasil todo. Mas a palavra diz o seguinte, que quando a igreja for arrebatada, a lua se tornará em sangue. Ou seja, a lua, para se tornar em sangue, a incidência do sol, ela bate em 15% só na lua, por isso ela fica com aquele tom avermelhado. Quando o sol se escurecer no arrebatamento, a lua vai se tornar em sangue para toda a terra, todo mundo vai ver a lua da mesma forma, entendeu? Então, hoje é um fenômeno local que aponta para a volta de Jesus, mas após o arrebatamento da igreja se torna um fenômeno permanente, por causa do escurecimento do sol. Maravilha, muito bom. Bom, nós estamos já nos aproximando para a reta final aqui do programa, mas, pastor Rosete, por que muitos cientistas eles vão rejeitar esse relato bíblico? A gente está falando aqui dos luminares, né? Da criação dos luminares. E a gente vai observar, não coincidentemente, mas que até muitos desses cientistas assim, são ateus, né? Mas por que esse embate, né, em relação também à criação dos luminares de forma específica? Na verdade, porque eles usam como alegação de que esse relato ele não é um relato fidedigno ou coerente, porque eles dizem que é uma linguagem não científica. A Bíblia ela não possui uma linguagem científica, a sua linguagem foi dirigida a homens tribais. Eles usam essa afirmação, né, mostrando que esse detalhe do quarto dia em que os luminares eles foram criados. Mas, na verdade, isso são afirmações, são opiniões. São opiniões. São opiniões. Que, primeiro que não há nenhuma base científica, né, que contradiga essa realidade que nós acabamos aqui de apresentar. Né, e muitas delas ainda estão sendo confirmadas pelos últimos descobrimentos do James Webb, que é o telescópio James Webb. Então, o James Webb tem descoberto coisas no nosso universo que contraria a nossa forma de pensar de como o universo surgiu. Principalmente contraria a teoria do Big Bang. Uma delas são as constelações impossíveis. Então, o James Webb encontrou galáxias no espaço profundo, né, que é mais longe que a gente consegue enxergar, galáxias que, do ponto de vista científico, elas não deveriam existir. Ele aponta para lá e encontra galáxias que são impossíveis daquilo que é a nossa proposição de início do universo, com a teoria do Big Bang e tudo mais. Por exemplo, essas galáxias têm mais de 13,8 bilhões de anos, que é o que diz a teoria do Big Bang. Então elas não deveriam existir, deveriam ser estrelas em formação, mas quando aponta para lá está pronto. Mas por quê? Porque o nosso Deus criou tudo pronto. Tudo que existe no universo, Deus criou no quarto dia, então não tem nada sendo feito de novo. Por isso o livro de Eclesiastes vai falar isso. Por isso a gente não encontra estrelas em formação. A gente encontra com muita facilidade até a supernova, que é a explosão da estrela. A gente tem, todo ano, consegue captar 2, 3, 4 explosões de estrelas que são a supernova. Mas a gente não consegue captar estrelas em formação. Por quê? Porque não tem nada em formação, o Senhor cria tudo pronto. O Senhor já fez tudo pronto, né? Tudo já está pronto, entendeu? Todos os ajustes finos já foram feitos. Já foram feitos, já. Para que nós estivéssemos aqui agora e também pudéssemos escorrer da palavra de Deus, né?
Deixar só o pastor Eduardo Rossetti fazer uma última consideração de tudo isso que nós falamos aqui a respeito deste quarto dia da criação. Eu só gostaria de ler o Salmo 136, versos 1, 7, 8 e 9, diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. E a lua, as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Aos escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento, essa verdade era uma verdade inquestionável, né? Toda a sua vida e todo o seu entendimento acerca de mundo estava firmado neste conhecimento da criação. O Senhor como Criador dos luminares, o Senhor como Criador da vida. E nós sabemos que essa é a afirmação que fundamentou tudo aquilo que nós conhecemos como palavra de Deus. Quando nós introduzimos este conhecimento à nossa vida, a nossa vida espiritual, ela tem um rumo diferente, né? O nosso entendimento acerca do nosso futuro, acerca da nossa perspectiva de vida, é um conhecimento totalmente diferente. E por isso não podemos relegar esse assunto à irrelevância de um conhecimento histórico que não tem influência na nossa vida presente. Nós temos que compreendê-lo, temos que estudá-lo, porque ele diz respeito também à nossa salvação. Maravilha. Glória a Deus, né? Muito Amém. bom. Pastor Eduardo Rossetti, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Willer, a paz do Senhor Pastor Tiago. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Paz do Senhor Pastor Tiago. Paz do Senhor, os irmãos. Deus abençoe. Amém. Nós chegamos ao final de mais um episódio do programa Ciência e Fé. Falamos aqui principalmente do luminar maior, que é o Sol, luminar menor, a Lua. São elementos da obra criadora de Deus. Ele fez tudo isso para que a vida existisse, para que todas as coisas elas funcionassem da forma como assim estão. Mas nós queremos lembrar a você que está nos assistindo que um dia nada disso será mais necessário, porque nós estaremos com o Senhor na eternidade. E o último versículo que eu gostaria de deixar aqui, você que está nos assistindo, se refere a uma promessa do Senhor Jesus à sua igreja. Apocalipse, capítulo 21, verso 23. E a cidade, que cidade é essa? A cidade eternal, que nós estaremos um dia com o Senhor lá. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Senhor Jesus é a lâmpada da nossa vida e lá na eternidade é Ele que vai iluminar toda ela. Que o Senhor os abençoe. A paz do Senhor Jesus.